aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Agora é oficial, a indicação do Cássio para o STF já foi publicada no Diário Oficial da União. A gente vai falar sobre ele, vai falar sobre isso, vai trazer mais notícias que saíram em diversos jornais, diversos veículos de mídia, a repercussão nas redes, principalmente das pessoas da direita. Vamos falar também sobre Bolsonaro, porque ele veio aí, fez a live, falou mais coisas sobre o Cássio. Eu também vou querer relembrá-los de duas coisas. Uma coisinha que eu falei pra vocês, acho que no dia 1º de agosto, mostrar pra ver se você tem boa memória, e também quero dar uma repercussão de algo que aconteceu no passado, mais especificamente em setembro, que eu acho que vai fazer que a gente olhe pra situação de uma forma um pouco diferente, e a gente ainda vai ter um extra. Falei com algumas pessoas, assim, com certo acesso ao Poder Judiciário, acesso à PGR, Ministério Público, quem sabe até que andem no STF, para tentar entender algumas coisinhas também da nomeação do Cássio. E vocês vão ver, né? Eu acho que o pessoal tá olhando para essa situação não na visão completa. Vamos tentar colocar mais alguns pedacinhos nesse quebra-cabeça para tentar entender. E além disso, gente, tem algo muito interessante que saiu, mas não é bom. Eu acho assim que vale a pena prestar muita atenção, pode ser preocupante. Duas novas alianças aí que saíram. Primeiro, o TSE, que já tinha se juntado com Facebook, WhatsApp, Instagram, agora se juntou com agências verificadoras. Felipe Neto já veio aí para difundi-las. E a Google lançou um programa novo aí que pode render um baita de um dinheirinho para os verificadinhos, né? Pessoas que têm o selo verificado. A Globo não está inclusa, mas Folha, Estadão, UOL e outros grupos podem receber uma bolada aí, né, para fazer jornalismo sério. Quero mostrar para vocês. Também temos umas noticinhas boas, umas coisinhas assim extras, algumas coisas inclusive sobre governadores, que a gente vai falar dos governadores quando falarmos sobre o Cássio, principalmente Eduardo Barbalho. Então tem umas coisas, eu já vou começar sobre o Cássio, que eu acho que é o assunto mais importante que está acontecendo. Tô vendo muita gente na direita muito preocupada com isso. Eu acho que sim, tem que se preocupar, é o STF, mas calma, respira um pouquinho e vamos começar a falar dele. Então, já saiu a matéria, daqui a própria CNN, saiu aí, sei lá, em torno de 1 e pouca da manhã, aí do dia 1º, e falava o seguinte: o presidente da República não indica ministro para o STF, ele indica para o Senado, que vai decidir se acata ou não o nome. Se o presidente indicasse alguém apenas de sua inteira confiança, com certeza não seria aprovado no Senado. O nome tem que ser um meio termo ou nada. Isso aí quem avaliou foi um consultor legislativo. A gente vai entrar nesse assunto em breve. Mas grave isso daí, pô, vai passar pelo Senado. Inclusive Bolsonaro falou isso na live. Mas vamos continuar andando. Tem várias queixas que vêm sendo feitas sobre eles e que eu acho que sim, deve ser feito, tem coisa que deve ser respondido, e isso mostra uma maturidade do povo brasileiro, que agora, poxa, gente, quando foi aí que vocês se deram trabalho de tentar entender quem eram os ministros do Supremo? Sei lá, quem foi a última aí que entrou? Acho que foi o Fachin. Na época, vocês foram para as redes, procuraram, reclamaram? Eu acho que não. Então a gente realmente está em um novo momento da política brasileira, que realmente o povo está muito mais participativo. Não à toa eles querem aprovar a PL 2630, 3144, tinha a CPMI, a gente vai falar também lá hoje. Mas vejam só. A página aqui, o Caneta, lá no Twitter, fala o seguinte: eis a pequena ficha corrida do Cássio cotado para ser indicado ao STF. Eu botei algumas em amarelo, assim, mais específico, a gente vai falar lá no futuro, mas tem algumas que dá para falar agora. Por exemplo, foi nomeado pela Dilma para o TRF1. Ah, beleza. Isso daí realmente deixa a gente com aquele pé atrás, né, cara? Pô, foi nomeado pela Dilma. Mas e aí? Será que... Quando isso aí aconteceu? Em que ano? Em todo esse tempo, essa coisa, será que o cara pode ter mudado? Isso daí significa o quê? Significa que ele possa ter também um trânsito dentro da esquerda? Tem que ficar olhando. É uma coisa assim que não dá para bater o martelo por completo, até porque a gente olha, por exemplo, pro Aras, todo mundo falava, é o petista na PGR, a gente olha o André Mendonça, ainda que muitas pessoas, tipo o Aras, muita gente gosta, o André Mendonça tem um pouco mais de críticos, mas não dá para negar que tá de boa, também não tá o pior dos cenários com o André Mendonça. Depois a Caneta fala assim, ó, contrário a Lava Jato, tem visão garantista. Ó, contrário a Lava Jato. Isso daí a gente também, nesse ano principalmente, depois da saída de Moro, a gente viu que, cara, ser contra a Lava Jato não significa ser contra a corrupção. O próprio Aras, ele é contra a chamada, não Lava Jato, né? É contra o lavajatismo. Esses métodos meio estranhos que são aplicados no Brasil, a gente vai falar também um pouco mais
logo menos, mas grava aí, contra a Lava Jato. Outra daqui, ó, próximo do cacique do Centrão, Ciro Nogueira. A gente já falou isso aqui ontem, vou falar mais tarde. Só que aí tem outras, ó. Responsável por liberar a licitação de lagosta do STF. Isso daqui, Bolsonaro inclusive explicou na live. Olha o seguinte, a gente tem, sei lá, acho que na vida, normalmente, se tratando do direito, eu vou falar assim, que a gente pode ter 3 cenários. O errado, a lei e o moralmente certo. A questão das lagostas. O errado, sabe? É errado você, realmente, você pegar a lagosta, tipo assim, não é meio que errado. O errado é você ir contra a lei e você pegar uma licitação absurdamente grande. Na época lá, o cara, ele derrubou a licitação, ele derrubou lá a liminar do juiz, que era da primeira instância lá, falou, cara, não é bem assim que vai, tá dentro dos conformes, então, tipo assim, por mais que seja imoral, está na lei. Então, é um cara que segue o que está na lei, a priori. É o que o próprio Bolsonaro falou, é a imagem, inclusive outros juristas falam desse cara. E teria o que é o certo, que é o que o próprio Bolsonaro defendeu na live. Tipo assim, pô, eu poderia comprar a lagosta, mas eu não vou comprar. Porque moralmente é errado. Por mais que a lei me permita, eu não vou. Então, tipo assim, em termos de lei, ele pode fazer uma coisa que foi moralmente, que a gente não pode, assim, não aceita. Mas, cara, não é bem assim. Depois fala o seguinte, indicado pelo Frederico Assef, o anjo do Queiroz com apoio do Flávio Rachadinha. Aqui eu já achei aquele meio que ressentimento, até porque, ainda que Flávio seja responsável, exista rachadinha no gabinete do Flávio, tem uma pergunta que eu falo para todo mundo que é o seguinte, galera, vocês poderiam me informar qual é o artigo do Código Criminal, qualquer coisa que seja, que fala da rachadinha, que é um crime? Não tem. Então, tipo assim, isso aqui também não é muita coisa. Inclusive, muito se diz que o Flávio ajuda muito o governo, como assim, o primeiro contato, o homem que, quem quer se aproximar do governo, primeiro fala, ele vê o perfil antes de deixar se aproximar de Bolsonaro. Então, dizem que ele trabalha muito nos bastidores. Depois é o seguinte, apoiado pelo Cacai, advogado petista preferido dos políticos. Eu vou falar do Cacai quando a gente fala do Santa Cruz. Voltou para manter a questão do Cesare Battisti, isso daí o próprio Bolsonaro falou que vai olhar, quer entender qual foi a participação dele. E aí, qual foi isso daí? Tá em aberto, não temos respostas. Contra a prisão automática após condenação em segunda instância, teve sua indicação STF apoiada por Gilmar e Dias Toffoli, a gente também faz isso lá no final, tem ligações com o clã Sarney, isso também é um pouco complicado, e diz, será que este será de 7 para cima? Eu ainda não sei, mas quero mostrar para vocês também um pouco do outro lado. Tem várias coisas, o pessoal vem comentando, a maioria dos vídeos são negativos, quero mostrar um pouquinho do outro lado também, então vejam só. Felipe Santa Cruz. Esse aqui veio reclamar, quer dizer, não veio reclamar, veio elogiar também, falando que a OAB saúda a indicação do desembargador federal Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga de ministro do STF. O desembargador possui todos os pressupostos constitucionais e uma trajetória honrada e reconhecida eficiência. Qual é a questão? Uma coisa a gente realmente tem que olhar. O Cacai, ele é conhecido como o cara que consegue entrar de bermuda no STF. Vocês acham que ele iria se colocar contra qualquer indicação que ela seja? O Cacai, ele é advogado, o interesse dele é surfar na onda e ser amigo de todo mundo, gente. O negócio dele não é ter combate ideológico, o negócio dele é ser advogado. Santos Cruz aí tá na frente do OAB, tá hoje, e no futuro. Santos Cruz aí tá com um processinho nas costas dele. E aí? Tá com um processinho, pode cair, ele caiu na delação lá do Orlando. E aí agora? Então é aquela coisa, é gente do meio jurídico, vai botar o respeito, até porque é um juiz do STF, é o cargo máximo que a maioria dessa gente aí que tá dentro da política almeja chegar um dia. Um negócio extremamente seleto, apenas 11 ministros, cargo basicamente vitalício, só sai quando se aposenta, normalmente por aposentadoria compulsória. Então esse pessoal, de qualquer forma, eu acho muito difícil eles criticarem, a não ser que Bolsonaro realmente colocasse um cara que é completamente contrário aos interesses desse cara, assim, 100%. Se ainda for 80%, a gente vai fazer um comentário assim meia boca, sem querer criar nenhum atrito, porque sabe que pode dar ruim para eles lá no futuro. Até porque no STF não existe chefe. O presidente tá lá, mas não é assim, o presidente ele controla a pauta, uma coisa ou outra, mas não tem chefe. Não à toa, o STF pode tomar eles tomam, né, inúmeras decisões monocráticas. Então vai vendo. E aí você vê algumas pessoas que ficaram também satisfeitas, como por exemplo o senador Alessandro Vieira. É um cara que é do Cidadania, antigo PPS. Algumas pessoas do Cidadania, inclusive, são próximas ao petismo e por aí vai. E uma das coisas que ele está reclamando é que o cara é contra
os lavajatistas. Ele aí realmente gosta do Sérgio Moro, Alessandro Vieira. E ele diz o seguinte, ó, Celso de Mello tem longa folha de serviço prestado à nação. O que se espera do indicado para o difícil encargo de ocupar sua vaga é que efetivamente preencha os requisitos constitucionais de notório saber jurídico e reputação ilibada. Assim, o cara que fala isso do Celso de Mello é meio complicado, né? Depois de tudo que o Celso de Mello fez, principalmente no governo Bolsonaro, de todas as decisões que ele tomou, mas beleza. O mais importante é assim, ele tá chorando pela questão da Lava Jato. E aí a Sarita fala o seguinte, ó. A assessoria do biografado, ou tá falando do antagonista, está em campanha contra o Cássio e a colunista social do PT, se não me engano foi o Diário do Centro do Mundo, disse que Fux não gostou do nome. É só um registro, não estou em campanha por ninguém e óbvio que Bolsonaro sabe da importância do cargo e tem uma visão mais ampla do cenário. Então, vejam só. E aí você vê, ó, matéria do antagonista. A gente falar algumas coisas e mostrando e tentar colocar alguns pontos. Falei para vocês da questão do apoio do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Olha essa matéria do antagonista. Quem ousa duvidar da inteligência de Gilmar? O porta-voz informal, Gilmar Mendes, perguntou ao ministro se ele sugeriu a Jair Bolsonaro o nome de Cássio. E o Gilmar falou, ó, ainda que algumas pessoas possam desconfiar da minha inteligência, eu não seria burro bastante para indicar um nome ao presidente. Não, deixa lá, a gente tá aqui, não vou meio que interferir nisso. Mas você vê, o porta-voz informal de Gilmar comentou então que nem os críticos do ministro ousam duvidar da sua inteligência. Em seguida, ele elogiou a promessa de garantismo do Cássio e atacou o Fux por seu empenho lavajatista. Olha só, lavajatista. E aí o antagonista já fala. O Fux ele é um pouco mais da linha lavajatista, o Fux assim ficou meio incomodado com o nome. Não estou fazendo campanha também pro Cássio, mas tentar mostrar um pouquinho do outro lado. E vejam só essa frase aqui, ó. Ninguém, nem os críticos do Gilmar Mendes ousam duvidar de sua inteligência. Hoje em dia tem uma realidade que é um pouco dura. Tava conversando com algumas pessoas e falou, olha, acredito ou não, é difícil de realmente, assim, sabe, aturar isso, mas uma das pessoas, é basicamente assim, quem manda hoje no judiciário brasileiro, quem realmente tem poder no judiciário brasileiro, é o Gilmar Mendes. Gilmarzinho, ele tem muito poder no judiciário. Então, talvez você possa estar fazendo um aceno para o Gilmar, que é o cara que manda, você reconhece, em busca de uma possível apaziguamento. Vamos apaziguar as coisas, colocar alguns panos quentes. Mas vai gravando que a gente vai falar mais coisas sobre isso. Aí você vê algumas coisas que estão acontecendo nos governadores, como por exemplo, a questão da Helder Barbalho, que a relatoria aí dos processos caíram na mão do Toffoli. O Toffoli estava onde? Estava na reunião também com o Gilmar, com o Bolsonaro, com o Cássio, com o Fábio Faria, com o Davi Alcolumbre. E aquela coisa, ó, cara, não pode ser assim também, né? Beleza. Não é o nome do melhor dos cenários, não é um conservador 5 estrelas que todo mundo que gostaria de ser. Então, o STF, tem que ter alguma contrapartida. Não é possível. Bolsonaro vai colocar porque só para deixar a gente insatisfeito. Olhando isso. Aí você vê, ó. STJ suspeita que a polícia de Helder Barbalho espionava investigadores, questão dos governadores. STJ. O STJ é o tribunal que julga governadores. E a gente vai falar dele também mais tarde. Eu vou falar várias coisas soltas pra gente juntar lá no final. Mas só para falar isso aqui que é o seguinte. Saíram inúmeras notícias em momentos e meses diferentes falando que Witzel estava tentando meio que investigar as movimentações da PGR, sabe? Da Polícia Federal, do STJ, e aí o Aras falou, cara, vai dar ruim pra ele. E deu ruim pro Witzel. E parece que o Helder Barbalho tava fazendo também algo similar. Falava aí que tinha um equipamento de 5 milhões, que a Polícia Civil tinha feito aquisição, meio que tava usando. E aí, ó, o ex-chefe da Polícia Civil do Pará, Alberto Henrique Teixeira de Barros, é cunhado de Parsifal Jesus Pontes, homem forte de Helder e que chefiava a Casa Civil. Então você vai ver que tá um negócio meio estranho. Mas vamos voltar aqui pro Cássio. Você vê. O grupo de Sérgio Moro tá pavoroso. Ninguém, cara, é o avesso de Sérgio Moro. Ainda bem. Se fosse igual a Sérgio Moro, era muito preocupante. Você vê, Cruzoé já fez matéria de capa aí, ó, da revista digital deles, o avesso de Moro. Centrão no STF. Vai vendo, vai vendo.
Aí você vê, né? Vai Sérgio Moro lá dar o piti dele. Simples assim. Se o presidente não indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância, todos já saberão de sua verdadeira natureza. O que ele está falando sobre isso daí, na verdade, ele quer um lava-jatista. E aí o Fiuza diz o seguinte: Sérgio Moro, aquele que tentou derrubar o governo, abandonando o cargo em plena pandemia com acusação grave sem provas, está na pista de novo soltando mais uma historinha do bem contra o mal, que nem daquelas dos hackers montavam contra ele. Parece decidido a ser o vice do Dória. E aí você vê, né, Sérgio Moro, aqui só para falar algumas coisas, porque já tá falando dele, tá aí, ó, tava num debate, foi o fim do foro privilegiado, logo com quem? Com Álvaro Dias, senador, muda Senado, aquele grupinho aí dos lava-jatistas, que inclusive tinha até um plano aí, né, e que tudo indica que vai ser o partido pelo qual Sérgio Moro se lançará como, sei, ser deputado, senador, talvez até vai tentar disputar a presidência, não sei o que passa na cabeça dele. Aí tem aqui o Roberto Oliviano, procurador, ligado a Lava Jato, o Afonso, eu não sei se é um lava-jatista, mas vai vendo. E aí, voltando a falar com ele, olha só. Teve uma questão também que o pessoal bateu muito no martelo, falando que ele é um desarmamentista. Inclusive, o próprio Felipe Moura Brasil traz essa narrativa, ó. Um desarmamentista. Gente, o pessoal tirou essa informação de um único caso. Um único caso. Não foi assim, ele tem textos, artigos falando que ele é contra, que ele é a favor do desarmamento. Não tem um texto sobre isso, um artigo sobre isso. O pessoal tirou de um caso. E que caso foi esse? Vamos ver o que o próprio antagonista trouxe. E ele fala o seguinte, ó. Ele foi relator do julgamento no TRF1 e ele manteve a decisão do delegado. Ele manteve só a decisão do delegado de polícia e do juiz de primeira instância. Ele não modificou. E olha só, o que é que o delegado falou na época? O delegado considerou que para o produtor rural de Varginha, uma espingarda, sabe, um rifle seria melhor, porque ele estava lá querendo uma minha menor, né, pistolinha basicamente. E aí falou, não, isso é meio complicado, que é cobiçado por muita gente, é fácil, é pequeno. No seu caso, pode até ser, mas houve mais longo, um negócio assim que todo mundo está visível. Quer dizer, seria mais compatível porque possibilita melhor visada a pontaria, mormente para os riscos de se deparar com animais raivosos, etc. Foi sua justificativa. E a Sarita fala o seguinte, ó, quem negou, na verdade, esse caso, ele só ratificou, né, a questão do delegado. Foi a própria Polícia Federal. Ele mesmo, que não concorde com a lei, precisa se ater a ela. A lei dá poder discricionário para a PF a permitir ou negar o porte. Essa é, aliás, uma das críticas feitas à legislação brasileira. O ANTA sabe jogar com a reatividade típica das redes. Então vejam só, ele na verdade, no final das contas, ele só aplicou a lei. Aí agora é aquela questão. Ele moralmente é o que a gente queria, a gente fala, poxa cara, o cara lá na fazenda, o fazendeiro devia ter condição. Eu acho que a maioria das pessoas pensam assim. Mas querendo ou não, a lei dá o poder de falar que sim ou que não para o delegado da Polícia Federal. É a lei. Ele cumpriu com a lei. E a gente vê nesse STF, do jeito que é, o pessoal realmente rasga a Constituição. Se a gente tiver um cara lá que pelo menos segue a Constituição, já é um negócio mais interessante. Então não é assim tão complicado. Assim, ó, é ruim, mas calma, peraí. Vamos tentar pelo menos ser justos com a decisão. Não é o melhor dos candidatos, não é. Ele talvez podia ter usado algum recurso jurídico para provar, ajudar o cidadão. Mas, convenhamos, nem 8 nem 80. Vamos tentar parar no meio termo. Aí você vê. Teve alguns desdobramentos de algumas pessoas, que não é picuinha nem nada, mas eu tive que trazer, como por exemplo foi o Leandro Ruschel. Ele eu tive que trazer por um motivo. Ele trouxe a matéria da CNN e diz o seguinte: Brasil conforme a CNN, escolha de Cássio para o Supremo. E fala acabou. Não é a primeira vez que o Leandro Ruschel vem a público falar que acabou. Na época de Sérgio Moro, ele foi um dos primeiros a falar que, acabou, o governo agora acabou. E a gente viu que a saída de Sérgio Moro não foi bem assim. Tanto que o Fernando chega, acabou o quê, cara? E eu também tô trazendo por outro motivo. É um perfil muito grande, sabe? Tem mais de 400 mil seguidores. E quando traz uma matéria dessa, deixa muita gente, desesperançosa, chateada. E às vezes a situação é muito mais complexa do que uma simples frase do acabou. E vou mostrar para vocês, inclusive, a repercussão da grande mídia de pessoas com grandes perfis, como o Leandro Ruschel. E você vê aqui, ó, o Winston Ling. Ele pega o acabou e compartilha. Hora de desembarcar. Acabou. Um erro desta envergadura não se faz por acaso.
O Ruja volta para falar que, bem, está claro que precisamos começar tudo do zero. Ter a firme consciência disso já é um passo muito importante. Boa noite. O Paulo Eduardo Martins, deputado, diz o seguinte: no dia a dia de um navio, o comandante toma diversas decisões. Ele pode errar algumas vezes, mas não pode errar sob a direção do navio. O Brasil é um navio, escolher o ministro do STF é determinar sua direção. Bolsonaro errou grotescamente, agora o navio está na rota dos piratas. Calma que não é bem assim, Paulo. E o Paulo também ele já teve algumas opiniões no passado meio complicadas que eu já critiquei. Na época até a Bia ficou insatisfeita comigo. Não, falou assim, pô, você criticou, mas o cara é dos nossos. Eu continuo achando que ele é dos nossos. Eu continuo achando que o Leandro Russo também tá do nosso lado, o Winston Link. Agora um tipo de comportamento que é meio complicado, gente. Até porque a gente não precisa nem ir muito longe. Eu acho que todos vocês estavam vivos em 2014... E eu acho que ali foi a última vez que eu falei, acabou. Porque eu falei, cara, agora acabou. A Dilma venceu, sabe? Chegou ao fim. E ali foi minha decisão de uma ideia de, sei lá, fazer um intercâmbio, passar um ano fora e voltar pra... Não, cara, eu não vou passar um ano fora e voltar. Acabou, cara. Eu não consigo mais ver esperança no Brasil. Eu vou pra nunca mais voltar. Era mais ou menos isso na época. E o que eu vejo hoje é que, rapaz, não acabou. Não acabou e a gente ainda virou o jogo. Cara, se a conversa de acabou é meio complicada. Sempre terão, sabe, novos dias, vários e vários dias pela frente. As coisas não são assim. Aí você vê, pô, Constantino vem e fala, inveja de quem tem um presidente. Cara, assim, vamos ponderar, né? Vamos ponderar. Falar que Bolsonaro não é um presidente, beleza, você pode ter todas as suas críticas, falar do Trump e tudo, mas é complicado. E aqui entram algumas coisas que eu falo o seguinte... É muito bom a gente ter como aliado, mas no final das contas, quando a gente fala da questão do bolsonarismo, do conservadorismo, essas pessoas tendem um pouco mais, sabe, para aquela, sei lá, centro-direita. A direita permitida da grande mídia. É muito bom, ajuda, tem comentários sensacionais, continua nos apoiando na direita, mas aí você vê perfis grandes e aí acaba gerando isso daqui, ó. O antagonista surfando na onda, fazendo piada com nossa cara, dando material, né, munição pro pessoal lá da oposição, principalmente o pessoal da esquerda, ficar rindo, fazer piadinha e tentar crescer contra o Bolsonaro para mostrar, vejam só, realmente Bolsonaro é uma farsa. Nós nunca nos enganamos com o Bolsonaro, sempre foi uma grande decepção e agora a direita está acordando para isso. Aquele tipo de discurso que eu acho que não agrega. E aí você vê, ó, o choro dos bolsonaristas nas redes. Eu acho que, tipo assim, dá pra gente comentar muita coisa, mas tem um limite, sem histeria, sem histeria. Aí vem, ó, desiludidos com a confirmação da escolha do Cássio por Jair para ocupar a vaga de Celso de Mello no STF, subir a hashtag decepção, que é um dos assuntos do momento no Twitter brasileiro. Mas aí, eu fiz, beleza, essa crítica, aí pergunto assim, pá, mas e aí, cara? Aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Renata. Olha o que ela diz. Se eu concordo com a escolha, pô, não concordo. Se eu vou deixar de apoiar o Jair por causa disso, não, eu não vou deixar de apoiar ele da mesma forma que eu sempre fiz. Vou seguir apoiando, amando e cobrando dele. Nada vai mudar de minha parte. Eu acho assim, um posicionamento muito melhor. É questionar, é falar. Agora, pô, acabou, não sei quem, não temos um presidente. Cara... Dá uma respirada. É só lembrar do cenário de 2018. Era Bolsonaro, era o Haddad e diversos outros. Vocês conseguem ver algum nome para 2022? Cara, para mim, Bolsonaro tá reeleito aí, sem sombra de dúvida nenhuma. A gente tá analisando o jogo para 6 anos. Para 6 anos, eu acho que inclusive essa ideia dos 6 anos já está na mente de Bolsonaro. Ele está tomando já decisões visando em 6 anos. O Diego Garcia vem falar o seguinte, ó. Já vi gente que desembarcou na parada Aras. Você lembra? O petista na PGR, não dá, e reembarcou. Que desembarcou na parada Moro. Ai, Moro, sei que, voltou pro governo. E que agora está desembarcando de novo. Querem pedir música? Por 3 vezes é complicado. Teve muita gente. Gente, inclusive aí, grande mídia, grandes conservadores. Ana Paula Henkel que o diga, né? E o Diego fala o seguinte: vocês tomam decisões com a cabeça ou com o fígado? E até o momento tô falando muita coisa, mas não mostrei talvez um outro lado. Só desmenti, assim, não desmenti. Comprometei algumas informações, coloquei uns pinguinhos nos i. Mas calma que tem mais coisa pra gente falar do Cássio. Mas antes, olha só isso daqui. Reação geral lá com a questão do atentado do Adélio. Acabou o Bolsonaro. Reação Aras. Acabou o Bolsonaro. Reação à saída do Mandetta. Pô, agora o Bolsonaro acabou. Reação à saída do Moro. Vixe, acabou o Bolsonaro. Se tem uma coisa que eu aprendi é não apostar contra o Bonorinho. Eu tô meio que nessa. E olha só, falei pra você que eu quero relembrar alguns assuntos. Quem lembra disso daqui? Setembro de 2019, 6 de setembro. E aí falava porque o Aras estava sendo criticado pela direita. E aí você vê, ó, falava que o Aras, na época, falava que estava sendo muito criticado,
tanto pela esquerda como pela direita, entrevista, o pessoal falando aqui, ó, parlamentares do PSL o classificaram de esquerdista e chegaram a enviar dossiês ao Palácio do Planalto que mostrariam a conexão dele com ideias de esquerda. E aí falava também, ó, para direitistas e bolsonaristas, o novo PGR tem inclinações políticas à esquerda pelo fato de já ter defendido a ex-presidente Dilma. Pô, esse cara foi indicado, assim, foi indicado TRF1 pela Dilma, o Aras defendeu a Dilma. E a gente tá vendo o Aras. Então, meio que parece que tá se repetindo quase no mesmo período, só um ano e um mês depois. E uma coisa interessante que eu vi nessa matéria é que falava o seguinte, que o Aras era um cara de perfil discreto e com trânsito em diversas aulas do Ministério Público. Quando eu fiz o vídeo de ontem, qual foi uma das características que os juristas atribuíram o Cássio? Um cara discreto e com trânsito em diversas aulas do Ministério Público. O que é que Bolsonaro falou na live? Que o Cássio é um cara que tem bastante trânsito e ele precisa de alguém que possa saber conversar, que ele sente, ele consegue tomar tubaína, consegue conversar com outras pessoas. Então me parece aí que pelo menos em um pedacinho assim, ele é um pouquinho próximo ao Aras. Vocês viram também no vídeo de ontem, quem viu, quem não viu, veja. Ele falou que ele é contra o aborto, Bolsonaro falou que ele é um católico, Bolsonaro disse que já conhece ele há alguns certos anos, então também não é o pior dos cenários. Não é a Disneylândia, mas também a gente não tá no fim do mundo. Então vai vendo. Aí, olha só, relembrando o Aras e um post do dia de ontem. Ambos o post do Vem Pra Rua, aquele grupo aí ligado a Sérgio Moro, do Rogério Checa, do pessoal do Novo. Aí você vê, ó, setembro, dia 6 de setembro. Aqui vai ser 1º de outubro, né? Porque aqui eu tô 13 horas à frente. A mesma cor vermelha, a mesmo número branco, é quase o mesmo desenho. Toffoli e Maia Alcolumbre agradecem a escolha. O Centrão está em festa no dia de hoje. Hoje, depois de mais de um ano, como vocês avaliam Aras no governo? Quantas vezes Aras não ajudou realmente? Não é por nada não, mas vocês lembram daquela matéria que os procuradores da Greenfield, tipo assim, meio que pediram demissão? Era a Greenfield, se eu não me engano, que tava atrás do Guedes, né? E, cara, não, deixa lá, teve um negócio que até ocorreu em sigilo de justiça no TRF1, que tava ruim pro Guedes. E aí, isso aí, pedido de impeachment contra Bolsonaro que foram arquivados, só esse ano teve uns 2, que Aras aí segurou as pontas. Eu acho que o Aras realmente aí, né, fez por onde. Olha o Aras e a própria Lindora, a questão do Witzel, como as coisas vêm indo, como a PF vem agindo, as buscas e apreensões, é um trabalho conjunto, PGR, Ministério Público, Ministério da Justiça. Interessante, né? Ele falava, ó, Aras na PGR, Toffoli e Maia Alcolumbre agradecem a escolha. Agora o mesmo grupo diz, é estelionato eleitoral. Esse é o presidente que prometeu combater o sistema? Decepção. Para agradar o Gilmar, Toffoli e o Centrão, Bolsonaro decide indicar Cássio para o STF. A mesma história do Centrão, mais uma vez. Então, tipo assim, eu não sei, mas eu sinto assim no ar que tem algo similar. Não sei se ele vai ser um nota 7 igual a Aras, talvez seja um nota 6, 5,5, talvez nota 7, não sei. Mas e aí? Acho que tá muito cedo assim para bater o martelo em algumas coisas, mas eu acho que estão criando um spam, estão aumentando algumas coisas. Não é o pior dos cenários, e calma que tem mais coisas. Falei para vocês que iam relembrar uma coisa do dia 1º de agosto. Olha aqui. Do mesmo jeito, aqui tá na mesma posição. Eu só copiei lá a matéria do vídeo do dia 1º. Acho que é o episódio 290, eu acho. Ixi, tô na dúvida agora. Tem tempo errado. A gente tá 351, 352 hoje. Quem assume a próxima vaga no STF? Senado não simpatiza com nomes cotados por Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, falou na live, né, que, pô, ele tava considerando o Jorge, tá considerando o André, tinha na época o Noronha também. Só que lá o pessoal do Senado, inclusive o pessoal da CCJ, que é quem vai se abaixar, falou, ó, pô, esses nomes aí, cara, até o momento, pô, não passam. Esses nomes não passam. Então, segura a empolgação em Bolsonaro. O pessoal já esperava um nome novo. Falava Sabatina. A presidente e a senadora Simone Tebet, que sempre adotou uma postura crítica à gestão Bolsonaro. Além disso, atualmente não há líder ou vice-líder do governo no colegiado. Hoje, todos esses nomes que são cotados têm alguma relação de favor com o presidente. Então, dificilmente, um deles passaria. O indicado vai precisar ser totalmente técnico e não amigo de Bolsonaro. Qual foi aquela primeira matéria que a gente abriu o vídeo da CNN? Falava o quê? Do consultor lá legislativo que falava, cara, vai ser muito difícil se for amigo de Bolsonaro, vai ser muito difícil. Muito difícil. Até coloca aqui, vamos colocar ela aqui só para lembrar exatamente as palavras, ó. Vamos botar aqui. Vamos lá, olha só.
Com certeza não seria aprovado no Senado. O nome tem que ser um meio termo ou nada, se o presidente indicasse alguém apenas de sua inteira confiança. Então, as coisas vêm se juntando, né? Isso aí foi do dia 1º de agosto e a gente vê que realmente as coisas seguiram por essa linha. Então vamos voltar aqui. Peraí. Vamos lá. Aí diz, né, que o Noronha tinha feito aquelas coisas, fala do Jorge, o Mendonça. E diz o seguinte, ó, o problema do presidente foi ter feito tantos balões de ensaio com esses possíveis nomes. Eles acabaram sendo contaminados. Prefiro que eles nos surpreenda e indique alguém que não esteja no radar. E isso evitaria desgastes, completou um senador aliado do presidente. Quem seria esse? Então vocês estão vendo, as coisas meio que estavam um pouco desenhadas. E aí, olha o que Bolsonaro falou. Quero botar uma pessoa lá, não é para votar certas coisas e perder por 10-1 em tudo. Disse o presidente da live, tem que transitar por Brasília. Gente, as decisões mais polêmicas do STF, na maior parte das vezes, são tomadas, sabe, em plenário. Aí vai ser 10-1, 10-1, 10-1, talvez até 9-2. O Marco Aurélio pode ser que vote junto aí, que o Marco Aurélio vem votando junto com o governo. Mas e aí, gente? Então, assim, e em termos de decisão monocrática, se for um cara que pelo menos se ater à Constituição, a gente já tá ganhando. E tem um certo trânsito. Isso daí significa muita coisa. Não é só saber conversar, não é só, por exemplo, receber o Aras, talvez até receber deputados, receber o próprio presidente, pessoal do arredor, seus assessores. Tem muita coisa que envolve nisso. E aí, olha só essas coisinhas aqui. Muita gente está se precipitando, se descabelando, sofrendo por antecipação. Saiba que em 4 anos o presidente vai indicar 15 ministros na cúpula do judiciário. 2 do STF, 2 no STJ, 3 no TST, 4 no TSE, 4 no STM, fora CGU, DPU, TCU e diversas outras autarquias. A dança das cadeiras está só começando. Respira, respira. E aí, olha só isso daqui pra gente agora falar daquela conversa assim, que a gente conversa com as pessoas e dá algumas informações pra gente. Prêmio de consolação para o Jorginho. Aqui uma matéria que tá falando que talvez o Jorge, ele pode ser nomeado para o TCU. Guarda isso na cabeça. E vejam só. Fala, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E falaram algumas coisas que eu coloquei aqui alguns tópicos. Primeira coisa. O pessoal tá reclamando. Pô, mas se a gente tem esse nome. E eu coloquei o tópico, que é não temos a juíza americana. Porque esse aí foi o exemplo que a pessoa me deu. Falou, cara, é o seguinte. A juíza lá conservadora, dos Estados Unidos, ela não é uma juíza de primeira instância que tá lá. É uma pessoa com anos e anos e anos de carreira política. É como se fosse algo até similar, sei lá. Pega aí o próprio Cássio. Aquela pessoa assim que veio. Não, o Cássio não é um exemplo tão bom. Vamos pegar, às vezes, até o Aras. Pensa que fosse o Aras que estivesse nomeando. Ela vem, fez concurso, foi crescendo, atingiu posições maiores e aí ela, tipo assim, passou meio que todo o caminho. Então o pessoal até ficaria sem jeito de falar que não é uma pessoa apta, porque cumpriu todos os estágios do Ministério Público. Diferente, por exemplo, pegar a juíza Ludmila Lins Grilo. É uma juíza muito boa, extremamente competente, mas, pô, 40 anos, tá na primeira instância, cidade interior. Aí imagina você coloca o nome desse lá, como é que o pessoal vai reagir? Pô, 40 anos, vai ficar aqui 35 anos. Chegou agora no meio judiciário, a juíza, pô, de cidade pequena, já vai já vai sentar na janela. Você sabe como é essa gente. Então isso aí já não ia ser aceito assim de forma tão aberta. O pessoal já falou isso lá em Brasília. Falou, ó, o próprio Ministério Público ia fechar a cara, porque ele falou, ó, cara, na época do Aras, muita gente aqui do Ministério Público ficou de cara fechada pelo simples motivo que Bolsonaro não quis seguir a lista tríplice. Não é nem porque o Aras não tinha capacidade. E a pessoa ainda me relembrou, falou, cara, vocês lembram que vocês pediram pelo Aito Benedito, isso, aquilo, outro? Lembre que, inclusive, um dos motivos de não ter sido o Aito Benedito é porque, pô, o cara era um procurador menor do interior, tava lá, mas mesmo assim ele já foi promovido, o Ailton. Quem sabe aí pro futuro o Ailton não vire talvez um novo PGR, porque agora ele já teria condições, sabe, aquela base de sustentação para ser indicado. Cumpriu os ritos. Outra coisa, que foi o que eu falei do Gilmar Mendes. Apaziguar judiciário. O cara falou, cara, quem manda hoje realmente sim, quem dá os pitacos é o Gilmar Mendes. Então você tá colocando alguém aqui que o próprio Bolsonaro já foi conversar, pediu a bênção, demonstrou respeito, o Gilmar, sabe, meio que baixa a bola um pouquinho, baixa a bola. E a pessoa me falou o seguinte, bicho, depois de, sei lá, 18, 19 meses, agora, o governo começou realmente assim a conseguir governar.
começou a conseguir governar. E esses assentos, o cara falou, o que tudo indica que o governo hoje em dia deve ter quase 300 assentos na Câmara, o que daria a possibilidade real de emplacar um presidente do Congresso e a gente tirar o Rodrigo Maia. E aí, por exemplo, a MP do futebol, que bate na Globo direto, não iria caducar. Depois ele falou da questão das decisões de plenário, que eu já falei um pouquinho antes. Falou, cara, a maioria das decisões assim, mais complicadas vai ser em plenário. Já pensou o caos que ia ser o tempo todo 10-1 e aquela coisa, e o povo brigando com os ministros, ia lá, ia xingar, ia gerar aquele clima de tensão o tempo todo, ia ficar 10-1, 10-1, 10-1. Não é assim, tem que dar uma relaxada. Até o próprio Bolsonaro falou isso. Depois ele falou, ó, hoje a gente tá vivendo no Brasil de que existe muito ativismo judicial. Inclusive, o Sérgio Moro é a favor disso, que é o quê? Deixar que os juízes, o pessoal do Supremo, comecem a legislar, passem por cima da Constituição e comecem a cagar regras sobre as leis, o que pode e o que não pode. Assim, pô, o pessoal da Câmara falou uma coisa, não, a gente decidiu que pode fazer isso daqui. Aquelas decisões malucas que não é pra ser. E falou que o que tudo indica que o Cássio é um cara muito mais constituinte. Falou, cara, tá no papel é isso? Pô, bom ou ruim, tá no papel, vamos seguir o que tá no papel. Então não é um dos cenários dos piores. E aí, o próprio pessoa também falou da questão do Jorge na TCU e outras coisas. Vejam só. Se Jorge sai e assume um cargo no TCU, além do Jorge ser um cara muito boa praça, todo mundo diz que todo mundo gosta do Jorge, um cara descolado, desembolado. O TCU já causou muitos problemas. Se você só olhar aí a questão do Bruno Dantas, que já fez pro governo. O Jorge saindo, gente, a função do Jorge é ser basicamente o conselheiro jurídico de Bolsonaro. Já pensou Bolsonaro ter o Jorge no TCU já ajudando e ainda emplacar agora um jurista extremamente conservador como seu ministro? É o cara que vai assessorar Bolsonaro. Sabe aquelas MPs, tudo aquilo ali? É o cara que fala, não, Bolsonaro, aqui ó, bota um jabuti aqui, bota uma coisa lá. Pode surgir isso daí. Ele também falou da questão do STJ governador. Ele falou, cara, o STJ é quem vai nos governadores. Tem, inclusive, uma conversa do Mendonça ser enviado para o STJ. E caso isso aconteça, é mais uma vaga que, óbvio, o Mendonça tá alinhado com o governo. A gente não pode falar que não tá. Podem criticar ainda o Mendonça, mas o cara tá alinhado. A gente vai ter um cara do governo, na STJ, e vai abrir espaço para o Ministério da Justiça. E aí vai colocar quem? Já pensou, sei lá, traz um ramagem da vida alguma coisa? Não é também dos piores cenários. Depois, e o STJ, eu falei, né? É o que vai atrás dos governadores. Depois você tem a questão do TRF1 em aberto. Você vai acabar abrindo, nessa nomeação do Cássio, uma vaga no TRF1, que quem vai indicar também vai ser Bolsonaro. Aí não sei, aí eu que tô chutando, né? Ele pode pegar, por exemplo, a própria Ludmilla, coloca no TRF1, para lá na frente, sei lá, 3, 4 anos, ser um nome que pode indicar até para cortes superiores. STJ, STM, TSE, STF, quem sabe? É aquela vaga que você pode pegar alguém menor, colocar. Inclusive aí o Cássio entrou na vaga dos que tem assim, uma cota para advogados. Você coloca Ludmilla, de boa, já é desembargadora, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, área gigante. E ele ainda falou da questão do Aras e do Lindora, falou, cara, ainda tem espaço para botar o Aras também nessas novas indicações, promover a Lindora, tá todo mundo vendo aí o trabalho que tá fazendo, e a coisa andar. Então, na questão do judiciário, a figura é muito maior, gente. É muito maior do que está acontecendo. Tô falando que o Cássio é o melhor? Não estou falando. Tô falando que é para vocês não cobrarem um nome melhor? Também não tô falando. O que eu só vou reafirmar o que eu falei ontem. Eu vou me reter a tentar mostrar possibilidades diferentes. Eu acho que isso aqui não parece ser, sei lá, confia no plano 4D, eu não vou questionar nada, tanto que eu fui atrás para perguntar para vocês. E também não parece que, assim, não sou 100% crítica, esse cara não presta, é o petista do STF. Porque eu já vi a questão do petista da PGR. Então eu acho que a gente tem que ser um pouco justos em nossas análises e comentários. Então acho que tá aí, né? Inclusive aqui a gente tá aqui 39 minutos só falando sobre isso. Então vamos adiantar. Acho que eu tô entre o meio termo do xadrez 4D confiar no plano e, sei lá, o cara é um petista do STF. Mas vamos continuar, né? Acho que vocês pegaram a mensagem. E pra gente seguir pro tema, olha só essa frase, como se encaixa em tudo aí que a gente vai falou e vai fazer mais sentido. Eu vou comentá-lo no futuro, mas já quero ler. O Narciso acha feio o que não é espelho. É difícil olhar para o outro com olhos de ver, mas é nessa disposição que está a força e a essência da democracia. Grava isso, a gente vai comentar em breve. E vale só relembrar uma última coisa. Quem vai fazer a decisão é o Senado.
Imagina se Bolsonaro tivesse a maioria do Senado, como é o Trump. Inclusive o Diego fala, é por isso que eu sou tão preocupado com o Senado. E para as eleições, quero só deixar a dica do Bolsonaro que falou, votem em prefeitos comprometidos com Deus, pátria e família, disse o Bolsonaro. E aí, falando de eleições, que é de onde veio aquela frase. O Felipe Neto, ele trouxe um texto da Gabriela Prioli, que é lá da CNN, que arregou pro Coppola, e ela fala que ela acertou o alvo, foi um texto maravilhoso, e por aí vai, assim, tem muita gente que vai ficar de raivinha e por aí vai, mas que vão se recusar a aceitar meio que essa realidade. E assim, eu não fico com preguiça e ler, é curtinha. Lá fui eu ver, né? Antropofagia, a vaidade política nas redes. Há muito vemos aqui no Brasil, não só lideranças políticas, mas comunicadores apontando para a falta de estratégia da oposição. Leia-se oposição esquerda. Falta estratégia na esquerda. E ela fala o seguinte, elas viram recentemente o Freixo desistir de sua candidatura, criticando a falta de disposição para a construção de uma frente ampla de esquerda. E aí o Felipe Neto, inclusive, falou que não há união, não há diálogo, há somente interesse pelo protagonismo. E no final ela fala uma coisa que realmente, aqui um parênteses, goste você ou não, ele foi eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. É um cara que está deixando o picuinha de lado, está olhando com um plano maior, está se alinhando com pessoas complicadíssimas como é o Barroso. E olha só, essa incapacidade ou falta deliberada de disposição para enfrentar a situação, tal como ela se apresenta, me faz menos otimista do que o Jairo Nicolau. A gente falou dele ontem, vou até relembrar. Cientista político, falou que diz que o Brasil dobrou à direita. Está com uma tendência à direita. E afirmou que a vantagem de Bolsonaro desfrutou por ter sido o primeiro a explorar as redes sociais e tende a desaparecer, porque hoje o jogo já é conhecido. E ela fala, será? Ela só não é otimista. O cara entende que Bolsonaro realmente despontou pelas redes, mas na verdade é por causa do povo. É o povo, não é Bolsonaro. Ele errou no final, no diagnóstico final. Ele entendeu umas coisas, mas não é bem assim. Inclusive, o próprio Jairo tá aqui, o Fernando Henrique Cardoso falando, leia a entrevista dele para o País. Alguém, enfim, acerta sobre o bolsonarismo. E é o Fernando que falava, mostrando no vídeo ontem, que não é só o Nordeste que está com o Bolsonaro. As periferias estão e o moralismo do povo também contam no apoio dele. Ou seja, Bolsonaro expressa os valores da nação. Os valores que você tem, você consegue enxergar no Bolsonaro. Continuando. Só é conhecido, se é conhecido, precisa ser explorado. Já sabemos que a política não se faz mais só nos meios tradicionais, mas enquanto o bolsonarismo atua unido nas redes, isso aqui não é verdade, a gente está vendo aí que o bolsonarismo está longe de ser uma união, a oposição se autodevora. A lógica antropofágica das redes é similar. O poder pela disputa do território virtual, eu te ataco e, entre os seus, encontro os que poderiam ser meus. Cresço em visibilidade. E daí que a frente ampla perde força, ganho eu. E assim vence a vaidade. Isso daqui não parece alguma coisa que vem acontecendo na direita? Qualquer desviozinho mínimo, não presta mais, não presta mais, não. Vamos excluir, vamos cancelar essa pessoa do debate. E a esquerda está tentando fazer o oposto. Já mostrei isso daqui com falas do Felipe Neto, falas do Fernando Henrique Cardoso, texto na Folha de São Paulo também, esse texto da Folha, da Tabata Amaral, esse texto agora da Gabriela Prioli, pelo menos 4 pessoas com influência na esquerda falando a mesma coisa. É hora de união. O José Disseu falou isso lá em abril, falou ou a gente se une ou o golpe virá. União ou o golpe virá. Esse é o título da matéria dele, acho, na revista Nocaute. Ele falava que era hora, inclusive, de baixar a bola e a esquerda, petista, por aí vai, se juntar com a famosa direita liberal. Olha só, os grandes nomes da esquerda estão promovendo isso. Eu estou falando, gente, temos que ser as picuinhas. Jairo nos alerta para a necessidade de reconhecer que Bolsonaro se comunica com o Brasil, que tem admiração por ele, justamente por ele ser como ele é. Quem joga todo mundo na cesta, sabe, dos fascistas, foge do desafio de entender o Brasil. De novo, a vaidade como protagonista. É aquela gente que quer generalizar. O esquerdista é tudo a mesma coisa. Não é. Tem um petista, tem um pessoalista, tem essa galera aí mais limpinha, cheirosa. A gente também não pode colocar todo mundo no mesmo balaio de gato. E no final ela fala o seguinte, Narciso acha feio o que não é espelho. É difícil olhar para o outro com olhos de ver, mas é nessa disposição que está a força e a essência da democracia. O que ela está falando? Gente, se a gente está olhando para outra pessoa da esquerda e ela não é igual a gente, 100% igual, tipo assim, eu sou
eu defendo o Trotsky, o comunismo marxista e por aí vai, mas a outra pessoa é pró-globalismo, mas, cara, ela é oposição ao Bolsonaro, ela não presta. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem que ser um pouco mais maleável. Ela fala, essa é a essência da democracia. Formar alianças visando algo maior, sabendo que a gente vai ter que abrir mão e a gente vai perder em alguns momentos. E eu acho que talvez essa questão, inclusive do Cássio, pode ser isso daí. Não sei, acho. Uma coisa certa. Eu vi ontem o dia todo no Twitter, sei lá, muitos de vocês me ajudam muito trazendo matérias, eu fico lendo aí o perfil de vocês. Teve gente que passou 100% do dia só falando do Cássio. Eu falei, cara, tem mais coisas acontecendo. Como por exemplo isso daqui, isso aqui é importante. Tem que dar repercussão a isso. Ninguém tá comentando das movimentações da esquerda. Tava todo mundo só falando do Cássio. Teve gente que falou que vai votar nulo, que não quer mais saber, não vai mais votar. Fui enganado. Eu falei, meu Deus, cara. Respirem, pelo amor de Deus. Calma, gente, calma. E olha só isso daqui também, ó. A Renata, aquela que falou que vai continuar apoiando, mesmo insatisfeita, vai continuar cobrando e vai continuar amando o Bolsonaro. Ela fala, aqui, ó, a notícia que ela foi lá, achou, eu falei, opa, parece isso aqui é muito interessante. E diz o seguinte, ó, o TSE conta com a ajuda de grandes personalidades no combate às fake news. Atila Marino, Felipe Neto, Aos Fatos. Tá vendo aqui a agência Aos Fatos, compartilhado pelo Barroso, mas não só Aos Fatos, você vê, ó, a Boatos, comprova, farsas, Estadão verifica, a agência Lupa, a FP checamos, a Fato ou Fake e o UOL confere. Olhem quantos grupos estão se juntando. Vocês acham que se a PL 3144 for aprovada, naquele comitê que vai falar o que é verdade ou não, que fala assim que 2 vagas do comitê são para pessoas da área, tipo assim, que são especialistas na área, vocês acham que trabalhar verificando notícias durante uma eleição não te dá uma certa credibilidade para você concorrer a um desses assentos nesse comitê da verdade da Joyce? Isso aqui é muito importante. Ninguém estava comentando. Ninguém está comentando. Isso aqui eles estão reforçando a ideia que sim, essas pessoas têm o direito de falar o que é verdade e o que é mentira. O povo não tem condição de descobrir por si mesmo. A agência Aos Fatos, ela não só é ligada ao Facebook, como ela é ligada a prestar serviços gratuitos, voluntários, para a TV Cultura, que é a Fundação Anchieta, lá do governo de São Paulo, o pessoal Roda Viva, Dória, Vera Magalhães, aí. A Lupa, se não me engano, eu vou falar da Lupa, mas primeiro ler aqui o Felipe. O que tem que mudar em debates para ontem? Ter uma agência de fact-checking ao vivo, checando toda a informação e número passado pelo candidato. Reforçando a ideia aqui, ó, moldando o imaginário. Para quando isso acontecer, falando, não, realmente, ele está tentando lhe convencer que sim, precisamos de agências de checagem. Ele pega a situação das eleições, que a gente sabe que realmente tem muito político que mente, mas isso daí, uma vez que é implementado, não vai desaparecer. Não vai. Lembrando que não seria análise de opinião apenas de fatos. Se um candidato expõe um fato, informação, ela é verdadeira ou falsa. Começa assim. Isso aqui é a validação de agência de checagem. E aí, quem respondeu esses comentários foi a Cristina Tardaglia, que quem é a criadora da agência Lupa, maior agência de fact-check do Brasil. E ela fala o seguinte, ó, você nem imagina quantas vezes disse isso aos canais de TV do Brasil e quantas vezes ouvi a mesma resposta. Se colocarmos isso, os candidatos não virão debate. Eu sempre respondi, então é melhor ter um debate repleto de dados falsos, né? Silêncio. Então esse pessoal tá tentando penetrar na TV. Fact-check, vai verificar o que é verdade e o que é mentira. Lembrem de quantas vezes durante essa pandemia falaram que Bolsonaro estava errado, mentindo, e passaram 6 meses e ele estava certo. Pensou que pode acontecer, inclusive com nossos políticos? Começa assim, eles estão se aproveitando de todas as coisinhas para tentar validar a necessidade de ter agências de fact-checking. E aí você vê, ó, eu voto sem fake. Olha aqui todas as empresas, fácil, os fatos, lupas, boatos, não verifica, comprova, UOL, AFP, fato fake. Galera, essa galera tá crescendo, estão crescendo, cada dia mais empresas. Isso é complicadíssimo. E a PL 2630, 3144, 3144 primeiro é muito pior do que a 2630, mas muito pior. A da Joyce, meu Deus do céu. E aí, além disso, olha só essa outra coisa. A Google criou aí um novo programa. Vai começar na Argentina, aqui na Austrália.
Canadá, Reino Unido e também Brasil, Alemanha. Vejam só, 6 países. 6 países. Brasil, ela está logo na vanguarda. Vai investir $1 bilhão para destacar o que for conteúdo jornalístico. Ou seja, né, para mostrar pessoas profissionais. Resumindo, vai colocar quem não é selinho verificado lá no fim das pesquisas. É muito mais difícil você achar conteúdo da direita, pessoas comuns. E você vê, ó, o Brasil foi escolhido para estrear esse novo projeto, ó, que promete contar com um investimento bilionário para os veículos de comunicações parceiros. Afinal, a equipe do gigante de tecnologia garante que destinará $1 bilhão ao decorrer dos próximos 3 anos. E diz o seguinte, ó, valor esse que, conforme a empresa dá a entender, será repartido aproximadamente 200 veículos integrados ao projeto. Numa conta simples, a quantia anunciada será repartida em 200 parceiros. Dessa forma, cada veículo de comunicação que aderiu ao programa receberá equivalente a pouco mais de $138 mil por mês. Na conversão natural, valor equivalente a R$780 mil. Vamos botar 780. Imagina se eu só ganhasse os 9. Só os 9. Gente, 780 para esses grupos aí. Olha aqui os grupos. Revista Abril, Diários Associados, Estadão, Folha BV, Folha Pernambuco, Correio. Olha a Band, que tem parceria lá com o pessoal, né, do amigo de Dória. Folha de São Paulo, Gazeta, SBT News, Sempre Editora, esse aqui não sei, UOL. E aí, galera? R$780 mil por mês. Enquanto lá de cá, nem Apoia-se tá podendo ter, né? Tem gente perdendo Apoia-se, perdendo Vaquinha, Sleep Giants. Isso aqui é preocupante, gente. Isso aqui é preocupante. Isso aqui é muito complicado. Tem que ver como é que vai ser feito. Vai vendo, vai vendo. Por isso que eu digo, não dá só para focar num assunto. Pô, beleza, tem o Cássio, mas tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. Olha isso daqui. Pessoal da esquerda, Brasil 247, falando que os amigos de Dória estão avançando. As lideranças comemoram aniversário da Revolução. O pessoal não dorme. Esse pessoal não dorme. Outra coisa assim que achei muito complicada. O Papa Francisco, ele se recusou a receber o Pompeu. Pô, ele já recebeu no passado Maduro, já recebeu o Lula. Ele não vai receber o Pompeu? É complicado. Não sei os motivos, mas achei complicado. Achei que não foi democrático. Temos aí pra você ver, ó, classe artística. Isso sim realmente tem que ser combatido pelo judiciário. O Paulo Betti estava lamentando que basicamente o Adélio não terminou o serviço. Aí você tem o Fábio Faria criticando. Carlos Bolsonaro também criticando. Dá uma pausa aí, dá uma lida, já tá quase 50 minutos. E fala, pô, tem que assinar a justiça. A gente tem que entrar para falar disso daqui, cara. Extremamente complicado. Extremamente complicado. Aí você vê, ó, STF dá 48 horas para Salles explicar revogaço as normas ambientais. Talvez aí, se Bolsonaro tivesse coisa, mas querendo ou não, isso aqui acaba sendo pelos aqueles pedidos, né, do pessoal da esquerda. Com certeza aí tal. Possivelmente eu aposto que foi a rede. Alguém lá ligado a Randolfo Rodrigues entrou aí com um pedido para ele se explicar. Mostrei para vocês. Essas revogações é para diminuir a burocracia. Não é para proibir, facilitar desmatamento, destruição do meio ambiente. Não tem nada a ver com isso. E aqui algumas matérias boas, só para mostrar para vocês, ó. Crescimento da indústria no Brasil atinge novo recorde. Índice de gerente de compras também mostram que o otimismo sobre a atividade futura se fortaleceu em setembro. Em setembro, o índice de gerente de compras, PMI na sigla em inglês, na indústria do Brasil chegou a 69,9 pontos, nível mais alto desde o início da série histórica, iniciada em fevereiro de 2006. E fala, é a terceira vez consecutiva que o indicador quebra recorde histórico de alta, após julho e agosto. Gente, recorde histórico desde 2006. É por isso que eu falo, gente, eu tô otimista, eu consigo estar otimista, eu não tô conseguindo ver esse cenário extremamente caótico de apocalipse como algumas pessoas estão falando. Olha a outra, Brasil avança nas exportações e balança comercial tem superávit recorde em setembro. O Tarcísio, inclusive, estava na live falando com o Bolsonaro que enquanto diversos outros países estão com juros negativos, fazendo com que os empreendedores queiram investir em outros locais, aqui no Brasil, esses novos projetos de logística, ferrovias, estradas, portos, estão recebendo muito dinheiro. Eles falam, cara, já tá vindo aí, tem muita gente lá conversando. Quando começar, vai deslanchar. Então, eu fico um pouco otimista. Olha isso daqui. Nosso compromisso é com um país mais justo, seguro e próspero. Coluna. Explodem as apreensões de drogas pela Polícia Rodoviária Federal.
Todo mundo reclamou, Mendonça, Mendonça, Mendonça. A polícia tá trabalhando. A polícia tá rendendo, sabe? O ministro, pelo menos, tá deixando a polícia continuar com o seu trabalho. Óbvio que tem o papel também do próprio ágil, não sei se hoje em dia não sei nem se é mais patrulheiro, mas todo o pessoal da Polícia Rodoviária Federal junto tá realmente trabalhando. Sabe? Do cara do início da escadinha até o do topo. É todo um trabalho de ano que vem sendo feito. Então, parabéns, mas vamos concordar que depois que Sérgio Moro saiu, a coisa começou realmente a crescer muito mais rápido. E, galera, termino o vídeo de hoje com essa foto. Com essa foto, eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu vejo. Eu espero que vocês também vejam. Então, reflitam bem, tentem olhar, tentem ser justos com seus julgamentos. Nem tudo é Disneylândia, mas também nem tudo é o caos total. Entre o 8 e o 80, a gente tem um 40, tem um 50, sabe? Tem uns números assim no meio. Vamos tentar dar uma respirada. Vamos tentar respirar. E essa conversa de acabou, vou votar em branco, votar em nulo. Cara, pelo amor de Deus, né? Dilma venceu em 2014. Onde a gente tá hoje? O povo tirou a Dilma. Tirou a Dilma. Naquela época, o povo conseguiu tirar. Então, relaxem. Então, fico por aqui hoje. Aquele grande beijo e abraço. Quem puder, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Um beijão. Vejo vocês amanhã.